Quando o drama italiano La Chimera começa, a gente é apresentado de cara ao personagem do Josh O'Connor, ator britânico que ficou conhecido mundialmente por interpretar o Príncipe Charles na terceira e quarta temporada de The Crown. Depois, não demora muito para aparecer a Isabella Rossellini, atriz de clássicos como A Morte Lhe Cai Bem e principalmente Veludo Azul. E de repente, eis que surge uma surpresa. A brasileira Carol Duarte. Ela que ficou conhecida nacionalmente pela novela A Força do Querer e depois fez A Vida Invisível, interpreta uma mulher chamada Itália, uma ítalo-brasileira que cuida da personagem da Isabella Rossellini e que também vai se envolver com o personagem do Josh O'Connor. Dirigido pela italiana Alice Horattier, conhecida mundialmente por filmes como As Maravilhas, Feliz como Lázaro e o indicado ao Oscar em curta-metragem Le Pupille, La Chimera estreou no Festival de Cannes do ano passado e chega aos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, dia 25 de abril. A história mostra um grupo de homens miseráveis na Itália que decide roubar artefatos históricos. Isso tudo guiado por um homem que parece que recebe mensagens do além, vivido pelo britânico, exatamente o Josh O'Connor. A Itália, personagem da Carol Duarte, ela fica no meio do caminho. Ela sim, sabe da miséria daqueles homens, mas também sabe que mexer com o passado daquela maneira como eles fazem não é nada certo. E eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista exclusiva com a Carol Duarte, uma conversa que foi muito legal, em que ela conta desde que como caiu de paraquedas em La Chimera até a inspiração em uma musa do Federico Fellini. Eu, se fosse você, conferia até o fim, porque está muito legal essa conversa que eu tive com a Carol Duarte. Di dove sei? Vieni da lontano? Non è importante. Arthur? Sì. Il mio caro amico, il mio unico amico. Te l'avevo detto che sarebbe tornata malfidata. Questo è il fidanzato di Beniamina. Have you find her? No, no. Ma tu trovi sempre tutto, eh? Ma che fai lì tutta muta, impalata, eh? Carol, muito obrigado por receber o Cine7, por atender a gente. E eu queria saber primeiro de ti como é que surgiu o convite para fazer o filme. Bom, o La Chimera é dirigido pela Alice Rohrwacher, que é uma diretora italiana, que trabalha sempre junto com uma diretora de fotografia que se chama Hélène Luvar. A Hélène Luvar é a mesma diretora de fotografia do Vida Invisível, que é o filme que eu fiz brasileiro, meu primeiro filme, com Karin Ainus. Então, a ponte entre eu e a Alice foi um pouco a Hélène. E ela estava buscando uma atriz para fazer esse personagem, que ironicamente se chama Itália. E aí eu acordei e recebi mensagem de uma produtora de elenco, a produtora de elenco dela, perguntando se eu não poderia bater um papo com essa diretora. Eu disse que sim. E nesse papo ela me perguntou se eu falava italiano, eu disse que falava um pouquinho, e se eu topava fazer um teste em italiano. Então eu fiz o teste por Zoom, ela na Itália, eu no Brasil. E aí foi um teste longo, assim, aí eu passei no teste, depois de 10 dias estava eu lá na Itália para começar o filme. Na época a gente ainda tinha todos os problemas de Covid, mas fiquei lá em quarentena em Roma por 10 dias, que foi super curioso. Roma é sempre cheia de Uhum. turistas e tal, e eu vi uma Roma muito peculiar, sem turistas, a Fontana de Trevi sem ninguém, o Coliseu sem ninguém. Então cheguei ali para começar os trabalhos. Então foi tudo muito rápido, assim, Caio. Foi papum. E você, assim, você falou que já tinha, falava já italiano, mas você teve que estudar mais, se aprimorar. Como é que foi? Ou o seu italiano que você tinha já dava para garantir? Não, eu falava um pouco, mas eu acho que fazer uma cena em italiano exigia um pouco mais do que eu achava que falava, assim, porque existe uma, né, um domínio da língua
Primeiro que eu nunca tinha atuado em outra língua. Então, Uhum. quando eu fui para cena em outra língua, eu me senti um pouco mais insegura, claro. Então, eu comecei a fazer mais aulas de italiano. É que, na verdade, eu fazia um pouco de aulas de italiano Aham. com uma professora aqui no Brasil, antes do filme, mas era assim, né? Uma vez por semana e tal. Quando eu passei no filme, eu comecei a fazer mais. Mas estando também na Itália, ouvindo e falando, é assim que se aprende um pouco a língua, né? Então, Sim. eu fui pegando mais e mais e querendo pegar mais e mais. Mas aí eu intensifiquei um pouco mais o estudo gramatical, por assim dizendo, né? Porque estar em cena realmente com uma outra língua exige um domínio dela maior do que estar aqui conversando com você, Sim. que é um pouco que eu fazia com o italiano, né? Então eu fui estudar mais e compreender mais também meu sotaque, meu acento e tal. Então foi também um processo não só de feitura de um personagem, como aprender realmente profundamente uma língua. Quer dizer, eu não posso dizer profundamente italiano Mas já toda. dá pra ir pra lá de boa, né? É que uma língua latina é sempre mais complexa, assim, né? Sim. Igual o português. O português não é uma estrutura de língua tão simples também. Carol, uma coisa que me chamou da atenção da Itália, né, sua personagem, é que ela traz uma leveza do jeito de ser dela, mas que isso convive também com uma dificuldade, uma situação complicada, né, dela morar numa casa, os filhos estarem ali escondidos, a patroa não trata muito bem ela, o sonho dela é visto como uma coisa assim boba, tola. Mas você vai casando esses dois lados. Como é que você equilibra isso? Como é que foi encontrar esse equilíbrio do cômico, da leveza, mas também com esse lado dessa carga dramática que a personagem traz? Essa é a grande pergunta, eu acho que, dessa personagem, né? Porque quando eu fiz o teste e depois indo encontrar a Alice, a gente, nos primeiros dias de set de filmagem, foi a gente tentando encontrar o tom dessa personagem, porque a gente não teve muito tempo de preparação por conta do Covid mesmo. Eu quando fui para Itália, já tive que ficar 10 dias em isolamento, a gente perdeu 10 dias de preparação, então foi complexo, assim, foi um calendário complexo. A gente só foi conseguir, de fato, encontrar essa personagem no set de filmagem, e a gente sabe que no set de filmagem é aquela loucura, assim, então a gente foi achando, acho que eu e a Alice, um meio do caminho do que ela pensava que era Itália, né? É importante destacar, desculpa, que a Alice, além de diretora, é roteirista, então ela que criou aquele roteiro, então ela tem um domínio daquele roteiro muito grande, e, e eu vim com uma ideia de Itália, então a gente foi encontrando. Eu acho que a Itália é um personagem bem elaborado nessa linha, nessa espécie de funâmbulo, que é essa figura que anda na corda bamba. Uhum. Que se eu caio pro muito dramático, não é o tom dela, não é a figura. Se eu caio muito para um tom cômico, beirando assim um palhaço, um clown, também não é. Mas também é. Então, é sempre segurar esse entre. O que é muito difícil em cena, e eu acho que foi aí que eu e a Alice a gente trabalhou muito, assim. Eu acho que ela tinha uma ideia de Itália. Eu acho que quando você vê os filmes da Alice, você acha que tem coisas improvisadas, Uhum. Sim. mas não tem. Ela é uma diretora bastante rigorosa e eu acho que ela sabe exatamente um pouco onde ela quer chegar. É um cinema bastante autoral dela, né? Os filmes que ela fez, né? Tanto As Maravilhas, o Corpo Isso. Celeste, Uhum. Felice, tem um universo fantástico, é quase um realismo mesmo fantástico, porque ela cria um universo com suas regras ali, com seus mistérios próprios. Então, eu tive que entrar nesse universo que ela estava propondo, com essa personagem que é meio estrangeira, meio se vira, meio safada, meio super ética com a vida também, Sim. que mente, mas também não mente. Então, essa complexidade me fez viver um processo de construção da Itália muito diferente de tudo que eu vivi. Quando eu definia quem era Itália, então a Itália é isso. Ela dizia não. Então a Itália não é isso, talvez. Então acho que é um processo de criação da Lite muito rico nesse sentido e super difícil, porque você está sempre tendo que estar atenta e sentindo a temperatura de cada momento dela, assim.
Você falando isso é nítido no filme também, porque a cada momento ele vai, assim, você pensa uma coisa que o personagem vai caminhar por esse caminho, mas depois vai para outro, e as coisas, e sempre se revelando alguma coisa bem interessante. Acho o que você traz aí da Alice é bem verdadeiro, isso que você está falando. Você ficou reconhecida no Brasil, eu ainda queria falar um pouquinho dessa sua veia do seu lado cômico da personagem, porque você ficou conhecida no Brasil nacionalmente por duas personagens, né? Força do Querer e depois também A Vida Invisível, que eram muito pesados, dramáticos mesmo. E aqui você traz a sua primeira cena, logo, eu acho que uma das primeiras cenas, quando você está queimando toda a roupa da casa, está com ferro ali, tem um lado muito cômico, muito quase feliniano. E aí eu te pergunto o seguinte. Como é que você foi trabalhando isso nesse seu lado dessa veia cômica? Você teve alguma referência que você falou, poxa, isso aqui, acho que vou trazer um pouquinho disso aqui. Como é que foi para você trabalhar esse lado mais cômico aqui em La Quimera? Caio, eu adorei a sua pergunta, porque é engraçado isso. Todos os meus amigos, pessoas assim próximas que começaram a fazer teatro comigo, que estudaram comigo, a minha trajetória assim de formação, ela é muito pro cômico. Eu comecei a fazer teatro com máscara, estudando teoria do teatro cômico, história do teatro cômico, e, e fiz muito no teatro antes de ir para a TV, personagens com temperaturas como a da Itália, por exemplo. Uhum. Coisas mais cômicas, ou que beiram quase a tragédia, mas você ri de para não chorar, né? Essa linha tênue entre Sim, sempre me mais interessou muito. comédia, né? É, então, dentre assim, as pessoas que me conhecem há mais tempo, todo mundo acha engraçado, né? A personagem que me destacou mais, assim, nacionalmente, ter sido Na Força do Querer e depois A Vida Invisível. Porque esse cômico sempre teve e está em mim. Uhum. Mas nunca chegam projetos que querem explorar essa veia. Só É, eu querem já, você no drama. eu já fui até desescalada de um projeto que era cômico, que disseram que não, Carol, acho que não faz coisas bobas ou cômicas. E eu acho isso muito curioso, porque eu falo, bom, alguém vai ter que arriscar comigo, alguém vai ter que. Porque eu acho que eu tenho. É que agora as coisas mudaram muito, o tempo passou, mas eu tenho até mais formação em cômico do que. Eu fiz humor na SP Escola de Teatro aqui em São Paulo e tal. Apesar de não ter me formado, eu estudei bastante. Então, quando chega a Itália até mim, é também uma maneira de explorar um pouco esse limite, que é sempre interessante, entre o que pode vir a ser cômico e o que pode vir a ser dramático. E eu acho que com a Alice a gente conseguiu achar um lugar interessante. Você falou de Fellini, e dentre. Ali no início do processo da Itália, é engraçado falar Itália, mas é a personagem, não o país. Sim. É, eu estava buscando muita referência, assim, eu acho que eu sou uma atriz que gosta mesmo de processo, assim, de construção, e como a Alice tem um outro tipo de abordagem de construção de personagem, eu fui tentando buscar pilares para sustentar essa personagem que não seria como foi no Vida Invisível, uma gênese, né? Gênese é Uhum. aquela coisa que a gente faz do personagem de passado, quem é ele, o que que viveu, até chegar no roteiro do filme, né? Criar mais imaginário para dar conta daquele universo que é recortado, mas tem que ser denso, intenso, como é o Vida Invisível. Então, como é diferente o cinema da Alice, então é diferente a forma de chegar na personagem. E aí eu assisti muito Fellini. Eu assisti, na verdade, muito a Giulietta Masina, e Percebi um pouquinho. bastante. Eu assisti bastante. Eu revelo mesmo, porque essas são as minhas referências. Assisti bastante Noite de Cabiria, que é um filme belíssimo, é um trabalho lindo dela, que também tem uma característica bastante clownesca, acho que a Itália não tem, mas de uma personagem que sobrevive, tem uma condição que você pode olhar para uma perspectiva e fazer um filme absolutamente triste, trágico,
mas que com a visão de Fellini, com a construção da Giulietta Masina, a coisa toma uma complexidade, uma dimensão absurda de linda. Tem uma coisa linda nesse filme que, para mim, talvez seja uma das cenas mais lindas do cinema, que é o fim, que ela tá caminhando Sim, e lembrança. olha, aquilo é uma preciosidade. Então eu fui ali. Ali foi muito uma fonte para mim. Obviamente, uma temperatura e cinema italiano. Então, desde Rossellini, Pasolini, Fellini, fui comendo né, o cinema italiano, que é tão rico, né, o realismo italiano, enfim, para chegar na Alice, que eu acho que é uma diretora também que um pouco é uma arqueóloga do cinema Uhum. italiano, né? Falando do La Chimera, é também uma função arqueológica dela. Você falou do Noite de Cabiria, eu reconhecia, eu fui assistindo, estava assistindo ontem, via muito em alguns pontos seus, assim, da sua personagem. Quando você falou, não estou Acertou, tão errado. Hã? acertou. Pois é. Deixa eu te fazer uma pergunta. Uma coisa que me chama atenção no La Chimera é como a Alice, ela analisa, né, esse dilema daquelas pessoas que estão ali fazendo aquela pilhagem dos artefatos históricos. E, lógico, a gente às vezes olha assombrado, né, que são artefatos de milhares de anos sendo destruídos daquela maneira, mas ela também tem um olhar muito humano daquelas pessoas que são miseráveis, que estão vivendo em condições e estão tentando achar alguma maneira de sobreviver, e sendo explorados também pela elite dali. E a Itália é interessante como ela faz esse contraponto. Ela está no meio do caminho dos dois, né? Ela compreende um pouco ali, mas ela também tem aquela noção, como você falou ainda há pouco. E aí eu gostaria de saber do seu ponto de vista dela em relação àquele universo da personagem, né? O que que você acha que mais pega nela? É o medo de ser pega pela polícia, a religiosidade? Você acha que é o próprio crime em si? Como é que você analisa aquela situação em que ela se encontra naquele ambiente a partir do momento que ela descobre toda aquela situação? Eu acho que a Itália é uma personagem muito, em certa medida, tem essa pureza desse cômico que a gente estava falando, né? Uhum, Tem uma sabiedade humana bonita, assim, uma certa pureza, que é uma frase que eu acho que resume um pouco até a decisão final do protagonista, assim, sem querer dar spoiler, porque eu quero que as pessoas assistam, sim. mas ela fala, essas coisas não são feitas para os homens, né? Para os olhos dos homens, mas da alma. Ela tá dizendo, não mexa no passado de Uhum, maneira tão desacralizada ou desrespeitosa. E, e eu acho isso bonito, porque eu não sei necessariamente, e aí é o que eu tô te dizendo, né? uhum, Eu não posso te dar pistas de um processo em que não foi respondido, obviamente. Ela tem uma questão religiosa, né? Porque a Alice poderia me dizer isso. É uma questão religiosa. Não, a Alice não fecha a resposta. Ela sim. abre mais a resposta. Ela vai abrindo mais. Isso é a beleza um pouco e o mistério da cinematografia dela. Eu acho que é uma personagem que tem absoluta certeza de que tem coisas que não são para nós. E eu acho que, em contraposição ao protagonista, que é uma figura que está no passado, que está né, no subterrâneo, está tentando achar uma coisa que não está aqui, que angustia, que buscando alguma resposta ou alguém que satisfaça essa vida dele. Eu acho que a Itália está no oposto, assim, ela está no presente, ela está falando respeite o passado, ela está olhando Uhum, para o futuro, ela está dando conta do que existe ali e agora. Então, não acho que é uma. Eu não consigo te responder se é uma questão sim. religiosa, se é uma questão. Eu sei que é um posicionamento no presente, que é isso que vocês estão fazendo não tá certo, né? É quase meio um instintivo e humano, assim. Não abram de maneira tão desrespeitosa uma coisa sagrada. A primeira cena no filme.
é nada mais, pelo menos a que a gente vê, né? Não sei se foi na ordem da gravação, mas a que a gente vê com Isabela Rossellini. Queria que você falasse como é que é trabalhar do lado de uma lenda, assim, tipo, dá um certo medo ou não? É de boa, vamos nessa, como é que é pra você? Quando a Lit me falou quem é que tava, ela falou: Ah, você é co-protagonista junto com o Josh O'Connor. E eu já conheci o trabalho do Josh, eu tinha visto The Crown, depois eu vi os filmes que ele tinha feito e tal. Antes mesmo de saber, eu já achava ele um ator incrível, assim, da minha geração, né? Da nossa geração. Eu acho Uhum. que é realmente um ator com muita qualidade técnica, com muita originalidade, assim. É, E aí, quando falou Isabela Rossellini, obviamente, eu dei uma tremida, porque eu acho que eu tenho isso também, é uma coisa minha, que é um respeito muito grande por quem já está fazendo esse ofício antes de mim, e por quem é filha de quem é, e, né, ela é filha, para quem não sabe, ela é filha da Ingrid Bergman e do Roberto Rossellini, que é um grande diretor italiano, e a Ingrid é uma grande atriz. Então, acho que ela é um pouco. Ela nasceu na história um pouco do cinema e uma grande atriz também, né? Sim. Na verdade, uma artista bastante interessante e muito boa atriz. Então, eu sempre, quando eu sei que eu tô com grandes atrizes ou atores em cena, eu tenho uma postura que ela é um pouco, como eu posso dizer, ela é honesta e é assim, eu não vou. A minha função aqui é não deixar a cena cair. Porque eu sei que eu tô com uma pessoa tão boa que deixa eu fluir aqui e não atrapalhar, não atrapalhar essas Se pessoas der criativas. errado, não vai ser por minha conta. Não, e aprender também, olhando essas pessoas trabalhando. Eu não tenho uma. Claro, no início dá um nervoso muito grande, eu acho que a gente não se conhecia, então foi muito bom, porque na época, como tinha essa coisa do Covid, quando ela chegou na Itália para gravar, a gente passou um tempo juntas, na mesma casa e tal, hospedadas, para poder ter uma certa intimidade, porque as nossas personagens são Sim. muito íntimas e muito companheiras, com as contradições todas que a Alice traz, mas era necessário a gente construir uma intimidade mínima. Então a gente saiu junto, a gente conseguiu construir uma intimidade, o que foi maravilhoso, assim, ela é uma pessoa incrível, foi uma parceira maravilhosa, de cena e fora de cena, e o Josh também, foi um cara, é uma pessoa que eu gosto, que admiro, que está na minha vida, que eu amo muito, então, fazer cinema também traz isso, né, e a gente fez por um longo período, né, a gente fez janeiro, fevereiro, março, que é o inverno italiano, e depois agosto, setembro e outubro, que é o verão italiano, então, Hum. 6 meses praticamente de convivência, e você acaba criando, né, as suas conexões, assim. Então, foi muito rico para mim, assim. E esse período foi de qual ano? 2022? Ou 2021? Você falou na época ainda da Covid ainda. Meu Deus, eu sou tão ruim disso. Isso é Não, se você não lembrar, 2024. você Ano fala. passado a gente estava em Cannes, certo? E 2022. 2022, ainda estava ali naquele período de recuperação, né, da Covid. Falando de Cannes, você já esteve lá duas vezes com A Vida Invisível e La Quimera. O Cine7 vai voltar esse ano para lá no festival. A gente estava mandando uma integrante daqui de Manaus para lá, Legal, uma aventura. Eu queria saber de legal. ti como é que é, Carol, participar do maior evento de cinema do planeta, né? Porque o Oscar é o mais popular, mas que Sim, reúne gente de todo canto do mundo é Cannes. Como é que é sim. para ti? Como é que é participar? Porque uma vez você estava na Um Certo Olhar, que foi com A Vida Invisível que venceu, e aí depois você já dá o salto para a Palma de Ouro. Como é que é aquele momento, Uhum. o festival em si, e para você como atriz, e, enfim, lançar dois filmes lá? Eu sou muito sortuda, né, cara? Porque, assim, o meu primeiro filme foi pra Mostra um Certo Olhar,
que é uma mostra paralela super importante, legal, que nunca um filme brasileiro tinha ganho. E a gente ganhou o melhor filme. E é meu segundo filme, na verdade, meu terceiro. Eu fiz um curta chamado Chão de Fábrica, da Nina Kopko, Ah, sim. que ganhou o Festival de Havana também, que teve uma trajetória maravilhosa. Ganhou aqui em Manaus também o festival. Ganhou, é verdade, ganhou, Olhar do Norte. verdade. Então, foi um curta que também viajou bastante, tanto no Brasil quanto fora. E aí, meu terceiro filme é o La Quimera, que é com uma diretora que também já tem uma trajetória no Festival de Cannes. Sim. Quando saiu que o filme estava na mostra competitiva, como eu já tinha estado com A Vida Invisível, eu entendi um pouco o tamanho é, da importância que era estar na mostra competitiva. Porque lá atrás, no Vida Invisível, eu não tinha muita noção ainda do que seria estar no Festival de Cannes. Então foi tudo muito para mim. Muito grande, muita loucura de, meu Deus, realmente é o maior festival do mundo. E eu nunca tinha ido num festival de cinema. Então, Já depois, começou bem. pois é, depois eu fui entender. Olha, realmente, dei sorte. Depois, indo em outros festivais com o Vida Invisível, eu fui entendendo a dimensão que era o prêmio. E aí, estar com um filme italiano numa mostra competitiva foi muito honroso para mim, assim, porque é isso, são diretores que eu trabalhei com uma autoralidade muito grande e com cinema com C maiúsculo, que é o Karin Ainuz, a Nina Kopk e a Nietzsche Rosbacher. Então, eu já estava mais ligada no que era o festival, então eu consegui me localizar melhor. Agora, tem um ponto que é estar na mostra competitiva é ter uma janela maior de visão internacional, né? Sim. Aí é muita imprensa internacional, como era um filme italiano, eu dei mais entrevistas até para a Itália e para fora do que para o Brasil. Apesar de ter tido bastante repercussão assim, né, na imprensa brasileira, não é um filme brasileiro, então eu era a estrangeira ali. Então foi muito importante. Eu acho que para mim de certa forma, é um marco, assim, né? Meu primeiro filme fora do Brasil. Carol, minha última pergunta, eu vou. A pergunta clássica seria perguntar quais são os seus próximos trabalhos, mas eu já adianto aqui. Você tem o Malu, né, filme que foi lançado em Sundance, O Tempo da Delicadeza, que é o novo filme do Eduardo Nunes. Você vai estar relançando uma peça, né, chamada Visita. Tem mais, se tiver mais algum projeto, você fala aí. Mas o que eu queria Uhum. saber, assim, o que que te atrai para fazer esses trabalhos? O que que te chama a atenção para embarcar no projeto? Para além, é lógico, de pagar os boletos, como toda pessoa adulta tem que fazer, mas o que que te chama o que que chama a atenção, o que que você busca quando fala, eu vou fazer esse filme, vou fazer essa peça, novela, série, enfim. É, é sempre para mim um mistério, assim. Eu sei te responder. Por exemplo, O Vida Invisível, Karim. Quando eu fiz o teste, eu não sabia nada do filme. Tem projetos que a gente é convidada para fazer teste que a gente não sabia absolutamente nada. Tem projetos como também o La Quimera. Eu não sabia o que Uhum. que era o roteiro, né? Por exemplo, o Malu, eu já tive uma conversa com o Pedro, ele me mandou o roteiro e eu achei o roteiro lindo. E aí eu falei, eu quero fazer. Então eu te digo, Karim tem mais a ver com uma vontade e uma admiração de fazer um filme com um diretor que eu já admirava, a Lite também, né? E o Malu com o Pedro, que estava fez o primeiro longa, mas que eu já sabia que era um grande diretor e estava com um grande roteiro na mão. E eu falei, só se eu for besta de não fazer. E os projetos que estão vindo também, né? No Tempo da Delicadeza, eu gosto muito do roteiro, eu acho que é um roteiro muito legal. Quero contar essa história e fazer essa personagem. Também gosto bastante dos filmes do Eduardo, então tem a ver com uma junção de momento, eu acho, e de que história é essa, se eu quero ou não fazer essa personagem, se eu acho que ela me cabe ou não, se eu acho que ela também me escolhe, e não só eu escolho. Mas eu acho que tem um mistério aí, sabe, Caio? Eu não sei. A Visita é um projeto mais meu mesmo, autoral, que eu fiz junto com dois grandes amigos, que é um solo. Então, esse foi um projeto em que eu coloquei minha energia.
E eu acho que eles vêm assim, e eu vou entendendo se me cabe também ou não. E acho que tem uma troca artística com. Ultimamente, eu ando sendo mais chamada para o cinema do que para qualquer outra linguagem. E essa também não é uma decisão tão minha, né? Acho que tem a ver com como esse acaso vai chegando até mim. Adesso ti facciamo vedere delle cose che nemmeno gli archeologi se le sognano. La Chimera estreia dia 25 de abril nos cinemas brasileiros. Essa conversa que eu tive com a Carol Duarte você pode conferir em áudio apenas no nosso podcast que está disponível no Spotify e no Deezer. Eu já volto nessa sexta-feira para falar de mais candidatos possíveis para o Oscar 2025. Então, muito obrigado a todos e até lá!